Salve Deus para todos presentes, Salve Deus. salve Deus para todos online neste instante, para todos que vão nos assistir mais tarde no YouTube, sempre fica gravado. Espero que essa semana não dê problema na internet, nem na energia, né? Que tá relampeando por aqui, já sabe. Vamos buscar a espiritualidade que nos rege, os nossos mentores, aqueles que fizeram compromisso junto à espiritualidade maior para nos guiar, para nos orientar, trazendo tudo aquilo que fez com que cada um pudesse alcançar a condição que está, da forma mais tranquila possível, com menos dores, com menos sofrimentos, com menos angústias, pois esse foi o passado de muitos destes que hoje são os nossos mentores. Que os nossos pensamentos possam ser levados à Água 408, nossa Mãe Clarividente, ao grande Semiromba de Deus, nosso Pai Santa Branca, Mãe Ara, a Virgem Santíssima, ao Divino e Amado Mestre Jesus, ao Cristo Cósmico e a Deus Pai Todo-Poderoso, na sua infinita bondade. Que estes mentores de luz do astral superior possam nos abençoar onde quer que cada um, filho de Seta Branca, possa estar. Que esta luz possa emanar em seus corações, iluminar as vossas mentes, fazendo com que cada um seja perfeitos instrumentos da paz de Cristo. Salve Deus. Salve Deus. Jesus, na sua infinita bondade, vem num período difícil de uma grande transição, seguir um plano universal, um plano onde a sua doutrina, a sua filosofia, a sua religião, já que ele não trouxe nada disso, ele é o que é, ele pôde escolher o momento preciso onde ele seria reconhecido por todo esse universo. E este Cristo que se fez homem, formador desta imensa sabedoria, deste poder infinito, ele escolhe o período de guerra dos romanos, as conquistas. Poderia escolher mais na frente ou recuando um pouquinho atrás, mas ele necessitava daquele povo que fez sua cultura lá no passado, lá na Grécia, e foi trazendo até chegar a Jerusalém. Foi evoluindo, passando como gregos, como troianos, como os espartanos, para depois romanos. E este povo delimitou todo o planeta, trouxe o conhecimento em todo o planeta e trouxe também a condição de nós conhecermos a história através dos seus historiadores, principalmente por Flávio Josefo, que narrou muito bem a história do homem que foi crucificado, não como um ser divino, mas um ser diferente, de olhar profundo, de pouco sorriso, mas que também sabia rir quando necessário, como sabia também estar sério
quando houvesse a necessidade. Um homem que caminhava junto aos outros na simplicidade, pregando algo desconhecido, um reino que não é deste mundo, um reino que depois foi traduzido pelas igrejas como reino dos céus. Mas ele pregava como o mundo do meu Pai, como o reino do meu Pai, e que todos estavam onde estavam pela bondade deste Pai, pelo amor desse Pai, pelo carinho, pelo afeto desse Pai. Porque até então, nós romanos, espartanos, gregos, troianos, nós tínhamos os nossos deuses dentro de uma condição politeísta, um Deus para cada coisa, não tão grande como é a cultura indiana, que tem milhares de deuses. Mas nós tínhamos os nossos deuses, principalmente os deuses que nos defendiam da morte certa, da espada, da lança, e nós o cultuávamos. Esses deuses que zelavam pela nossa família enquanto estávamos fora. E trouxemos isto para esta doutrina, essas eras distantes, onde cada um dos deuses, representado por nossas falanges missionárias, puderam de alguma forma se unificar em Cristo Jesus. Mas a maior conquista do Cristo, através de nossa mãe, através dessa doutrina, foi a unificação do Deus Apolo, o grande, o lindo, o perfeito Deus Apolo, de onde se rezava pelas conquistas, pelas guerras, e adorávamos este Deus. E se perdêssemos, era pela vontade dele. Então sempre ele esteve certo dentro das suas conquistas. E chegamos até aqui, a doutrina do amanhecer, que não discrimina nenhuma doutrina existente, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma seita. Apenas tenta entender esse Cristo centrado dentro de cada uma delas, e que possamos sempre fortalecer este Cristo, independente dos dogmas, dos pensamentos, das condições que cada um exerce dentro de si. Cada um busca segundo as suas vontades. Na doutrina, estamos cheios de deuses caídos, deuses que se renderam à bondade divina, representada por nosso Senhor Jesus Cristo. Deuses que às vezes veio neste planeta destruindo raças inteiras. É o caso do Simiromba ainda, como Tumuxi, como Equitumã, como Jaguar, destruindo este planeta, deixando poucos sobreviventes, porque assim era necessário. E vem, na sua última encarnação, trazer este Cristo para perto de cada um. O Cristo caminheiro, descalço, sem lar, sem local, sem objetivo, na figura do Assis, o nosso Francisco. Mas um pouco antes, enquanto ainda Simiromba, ele já conhecia o Cristo. Ele já conhecia as suas forças, talvez não com o mesmo nome, Jesus, pois Jesus é como nós conhecemos aqui,
no Brasil. Cada país é um nome um pouco diferente. Então ele conheceu este ser e, conhecendo a sua magnitude, ele pede com todo carinho, com todo amor, uma oportunidade que em um futuro próximo ele pudesse trazer a condição de resgatar todos aqueles que foram excluídos por todas as doutrinas, por todas as religiões, por todos estes séculos. Estes que se dizem nossos inimigos, inimigos de todos no planeta, independente de religião, movidos pelo seu ódio, se condensaram de tal propósito a ficar irreconhecíveis, apenas como uma cabeça, minúsculos, causando doenças, perturbações mentais e tudo mais. E este índio Tupinambá, remanescente dos Incas, ele vai de encontro a esta necessidade. Mas antes, ele teria que seguir os passos do Mestre. E como Francisco, ele pôde reformular toda a Igreja Católica, que era dentro de uma condição e que depois de Francisco se tornou outra condição. Por quantas vezes a Igreja tentou se livrar daquele homem simples, envolvido com os mendigos, com as prostitutas, com os leprosos, com todos estes que o acompanhavam. Por quantas vezes? De tal forma que chega a financiar a este homem simples a sua ida até Jerusalém para construir uma igreja, para novamente fazer com que a igreja pudesse caminhar, já que estava sob o domínio de outros povos. E a sua fama já corria planeta fora, os seus milagres e tudo mais. E estes povos que dominavam aquela região esperavam soldados, esperavam combatentes, esperavam seres ferozes. E eis que ao longe surge aquela turba, aquele povo, aquela multidão de pobres, de famintos, todos descalços, e conquista o coração daqueles tiranos, construindo a primeira igreja dentro desta nova filosofia, sem levantar uma arma, através do amor do Cristo. E ali ele pôde conhecer, fortificar o seu espírito, amadurecer, se iluminar. E ele tenta voltar pouco tempo depois, mas não era o momento certo ainda. Nossa mãe não estava preparada. Perder a sua encarnação, perder a sua condição de erguer uma doutrina. E ele espera uma nova encarnação. E ela chega simples, mãe de 4 filhos, e consegue desbravar o Brasil através de um caminhão, criando seus filhos nesta boleia. Conhece o Cimiromba lá no Paraná.
um ser simples, que tinha os seus seguidores, os seguidores de Simiromba, todos uniformizados com o uniforme do Assis, mestres e mestras que incorporavam santos, e de lá ela pôde encontrar com Simiromba e migrar e trazer e criar a sua filosofia, as suas leis. Hoje, estes pequenos grupos estão se acabando. Esta origem do jaguar está se acabando. E muitos, mesmo os mais velhos, jamais conseguiram estas informações. Mas tem um berço. Então a jornada do Simiromba nunca foi fácil. E quando ele se manifesta na condição seta branca, ele tem que mostrar que precisa evoluir, que precisa crescer, que precisa cada vez mais estar próximo do Cristo. E traz esta doutrina através de sua companheira e de seu grande amigo, que teve em todas as encarnações com ele. Como Francisco, o jovem que andava lado a lado, a companheira Clara, que andava lado a lado. Na doutrina, o mesmo jovem como Pena Branca, o mesmo espírito como Manhara, companheiros inseparáveis. Esse grupo que fortalece essa doutrina nas suas culturas, nas suas simplicidades, no seu amor. E nós fomos aprendendo, homens duros, corações sombrios, corações pesados, incorporávamos seres bestializados, que maltratava, que não tinha a mínima compaixão conosco, porque estavam na nossa sintonia. E fomos também, junto ao Simiromba, junto ao Seta Branca, evoluindo. Chega um ponto dele dizer que ele se encontrava no mais alto pedestal de força, graças a seus filhos, juntinho aos pés de Jesus. Hoje estamos aqui. Alguns aproveitam essa feliz e rica oportunidade deste grande missionário, sem conhecer as suas leis, as suas causas, que é só amor. É o ser mais próximo de nós que ainda incorpora e projeta, e dentro dele é somente amor. Não existe outras coisas. É amor, amor e amor. Hoje, mestres e ninfas, o amanhecer, mais uma vez, tem a oportunidade de brilhar, como o Simiromba realmente necessita. Muitos filhos compreenderam a missão, outros ainda não. Estamos fazendo de tudo para que cada um, sem distinção, filhos deste mesmo Pai, possa alcançar a condição luz, a condição de seres que vão de encontro às necessidades daqueles que ainda se dizem nossos inimigos e que vivem urrando, gritando na erraticidade. Nós os colocamos lá. Nós vamos tirando um por um, e assim seremos conhecidos por todo este universo. É o amor, Simiromba.
Hoje somos Cimiromba. Hoje podemos dizer: eu sou uma centelha Cimiromba. Pretendo um dia ser uma centelha crística, mas já sendo a centelha Cimiromba, estou muito bem realizado. Em 1984, a última mensagem de Seta Branca para seus filhos, ele antevê, ele prevê o futuro de nós jaguares, um futuro muito distante, mas que ele não teria outra oportunidade, pois em 85 ele não poderia dar mais uma mensagem. Seria a última mensagem que ele daria através de nossa mãe clarividente. Diz assim: salve Deus, filhos queridos do meu coração. Filhos, livre é o homem que se considera escravo de uma grande ideia. É aquele que entrega toda a sua energia, o seu auxílio mais poderoso, foi o seu caso sucedido com a humanidade, lutando bravamente nas profundezas, pronto a voltar ao Espírito mais uma vez, continuar na sua habitação, sabendo conhecer, entrelaçando-se com seus irmãos. Então, os homens passam a viver entre irmãos, onde é hora do homem ser feliz em toda a sua vida e os seus mistérios serem esclarecidos apenas para aqueles que mergulham no quinto ciclo. Estes fenômenos esclarecidos apenas na pureza de motivos. Meus filhos jaguares, já são capazes de penetrar nos fenômenos das palavras claras e obscuras, manobrando de uma vida para outra, no domínio de suas fatais dimensões e nas luzes que virão ao vosso encontro. Todos, filhos, mergulharam nas cegantes profundidades do materialismo, em suas lutas para obter o domínio do mundo físico. Esqueceram as tarefas que lhe foram designadas. É o caminho do amor incondicional que oferece filhos, inteligência, a cura desobsessiva, o respeito a todas as coisas e ser ouvido por toda a humanidade. Sim, filho, o teu amigo ou teu irmão te ouve aqui no silêncio daquela noite. Segue-te uma vez mais até o fim. Nestas pedras ficam de novo gravadas. Apressa-te, filho, apressa-te para não deixares escapar nenhuma ovelha do teu rebanho, que o teu karma lhe confiou. Não deixe que partam sem a tua compreensão, sem o teu calor vital. É feliz, filho, aquele que sabe o que quer, descobrindo o propósito elevado de suas aspirações. Sentem-se confiante coragem para esclarecer montanhas e receber os vossos amigos e contemporâneos que estão surgindo dos mares e das matas frondosas. São poderes, filhos, é o penhor da divindade. Temos a vida em outra dimensão, que avança no limiar do terceiro milênio. Vós, mestres jaguares, filhos deste amanhecer, na faixa evolutiva que vos encontrais, eu, o teu pai Seta Branca, nada tenho a desejar. A minha bênção, Seta Branca. Mestres, é uma carta profética. É a partir daquele instante, a partir deste instante, ele trouxe tudo para nós, tudo, e não tem mais nada a desejar. Existem ainda aqueles que estão à beira do caminho
E quanto esforço, e quanta luta, e quanta abnegação os adjuntos estão em busca desses filhos, para que eles possam também alcançar a luz. A doutrina não para, mestres. A doutrina não para, ela é evolutiva. Nós chegamos ao limite que nos foi ensinado, mas muitas coisas que foram ocultadas para ser preservadas começam a aparecer para aqueles que já estão prontos. E muita coisa nós temos, e temos um dever, como espíritos da verdade, de manter o segredo, essa chave, para que possamos entregar a poucos, muito poucos, aqueles que realmente desejam evoluir, aqueles que realmente deixaram para trás as suas velhas roupas, em farrapos, em trapos, e começaram a buscar. Feliz o homem que proporcionou aos seus as evangelizações, as aulas, o conhecimento, porque a sua missão está sendo cumprida. Como na escola existe um roteiro, nós também temos um roteiro, mas não podemos declarar aqueles que não querem frequentar as aulas, aqueles que não querem estudar, aqueles que não querem aprender, aqueles que ainda não têm contato com seus mentores, com seus guias, não têm contato com nossa Mãe Clarividente, com o grande Cimiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca. Porque, meus irmãos, tudo depende de 3 palavrinhas: humildade, tolerância, amor. Verdadeiros mestres. Tem que ser verdadeiro. Não é dizer que eu tenho humildade, que eu tenho amor, que eu tenho tolerância, não. É expressar, é mostrar, é estar cônscio daquilo que é. E como somos filhos de um pai, seguidores de um grande mestre, nós temos o dever de estender a mão a quem quer que seja, a qualquer instante, em qualquer momento, em qualquer situação. Nunca de virar as costas. Estamos aqui, cheios de esperança, para que um dia todos possamos trilhar os mesmos caminhos, os caminhos que nos conduzirão a nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem Santíssima. Salve Deus. Mestres, nós, semana passada, nós falamos um pouco, o suficiente, eu acredito, sobre as oferendas das virgens, dos virgens, dos seres considerados virgens, não é virgens sexualmente. E eu peço a cada um dos senhores, em respeito à evangelização, porque ela é aberta ao planeta indistintamente, de quem é e de quem não é da doutrina, eu peço que qualquer dúvida que surja possa ser comentado após as reuniões avançadas de domingo e da terça-feira, onde nós temos a certeza que estarão os jaguares, somente os jaguares. Salve Deus. Nós vamos continuar, mestres, um pouquinho atrasado, nós basicamente já lemos isso aí, mas que possa fazer, para que possamos seguir um raciocínio lógico, ou senão nós vamos ficar perdidos.
No finalzinho, antes disso aí, fala sobre esses sacrifícios. Então nós vamos continuar daí para frente. Talvez nós já tenhamos continuado um pouquinho, mas eu estava meio perdido onde estava o tema. Salve Deus. Você vai ler, Lila? Aí você de novo? Aham. O mundo das sombras, o vale das sombras, ele fica perto, já fica perto do umbral. É uma dimensão que eles tomaram e foram expulsando muitos espíritos e tomando conta daquele mundo que é o vale das sombras. Eles só aceitam espíritos intelectuais, só aqueles intelectuais que tenham uma mente científica, que possa portar todos aqueles conhecimentos, que saiba organizar do que se passa aqui na Terra, neste planeta, salve Deus. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eles só têm um acesso melhor do que como está mais esses elementos que eles precisam. Foi que eles fizeram as 7 virgens negras e começou por elas, velas, aqueles trabalhos macabros, aquelas coisas horríveis, entendeu? E assim, aqueles espíritos que estavam acrisolados no ódio, que não aceitavam, porque existe isso também, que não aceitavam a evolução, estar perto de um espírito perigoso, de um espírito desclassificado. Então, eles ficavam se escondendo, por exemplo, da lei do espaço. É uma lei terrível neste pedaço de mundo desses espíritos. Muito bem, mestres. Nós pensamos que sabíamos muito, que conhecíamos muito, mas as nossas aulas, através das projeções que mudam, as aulas são temas, através das evangelizações, nós descobrimos que estávamos arrastando, que não estávamos evoluídos ao ponto de dialogar com esses seres e muito menos de fazer com que eles pudessem se voltar à luz. Criamos as condições necessárias para aqueles que realmente não desejam ou que realmente estão prejudicando o planeta, para que seus perispíritos sejam desintegrados nas estrelas candentes, ficando apenas o espírito, a centelha, e sendo conduzido a outro planeta, como diz a nossa mãe, de onde vão obter este primeiro corpo, que talvez não tenha o nome de perispírito, mas é o corpo mais sublime que vai envolver a centelha com as substâncias desse novo planeta. E assim também, nós, sem exceção, corremos o mesmo risco. O mesmo risco. Não é porque os seres estão nos vales negros da incompreensão que também eles estão nos vales das sombras, que eles vão ser castigados. Não é um castigo. São as oportunidades que foram oferecidas, como estão sendo oferecidas nos domingos, nas terças, nas quintas, e o Jaguar, ele está pensando em competitividade, pensando que podem disputar, que podem ser melhores, que não se preocupam com a união de todos, e sim com seu sucesso. Ainda velhos homens do passado, que não dominaram as suas forças, estão sujeitos às leis, e essas leis, elas são leis universais.
não é só deste planeta. Se você não consegue, mestres, por algum motivo, mestre ninfa, Deus te dá outra oportunidade em outro planeta, em outro momento. E talvez daqui a 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de anos, vocês consigam alcançar a condição que hoje já têm, mas que é oferecida a oportunidade para trilhar novos caminhos, conhecer o que é o poder desta doutrina. Fazíamos, eu tenho que comentar, não tem jeito de não comentar, fazíamos tronos milenares dentro dos nossos pueris conhecimentos, sem ganho de causa, apenas fazíamos. Tínhamos a certeza, porque muitos que fracassaram no passado tornaram isto uma verdade, de que um espírito não evolui, de que um espírito não parte, de que um espírito não consegue, que nós fazemos a elevação somente por fazer, porque é obrigatório fazer. Hoje nós vivemos uma realidade pelo grande conhecimento, pela sabedoria divina, pela presença do Cristo, da Virgem Santíssima, do Cavaleiro da Lança Vermelha, da Rainha de Sabá, enfim, de todos os seres responsáveis que trabalham lado a nós, nós conseguimos, em cada trono milenar, fazer com que o Espírito parta para a luz. Então, mestres, provamos para nós que estávamos errados. E tivemos que ter a humildade para reconhecer os nossos erros. E com isso, tudo mudou em nossa vida. A compreensão do mundo, a necessidade de vibrar, de fazer estrelas, de ir em busca da dor alheia, esquecendo muitas vezes da nossa. Quantas estrelas especiais em busca de auxiliar aqueles que estão sofrendo, partindo por causa de guerras, por causa de escravidão e um monte de outras situações. Deixamos de olhar para dentro de nós e passamos a compadecer com a dor daqueles que não têm a mínima oportunidade. Eu tenho um templo de amor. Eles não têm, mestres. Muitas vezes não têm nem o que comer. Quem dirá agradecer a Deus por alguma coisa? Nós estamos dentro de uma condição de vibrar em benefício de todos, que todos possam alcançar a sua luz. Quantos nós estamos auxiliando que partem nas guerras? As crianças, os idosos, as crianças que ainda nem entendem o que está acontecendo, que não merecem estar onde estão, mas que estão ali sofrendo, porque o homem ainda é primitivo, ainda luta pelo mundo físico, como diz a carta de Pai Seta Branca de 84. E nós vemos aqui nessa passagem que até os espíritos menos classificados, aqueles ignorantes, eles não aceitam o Vale das Sombras. O Vale das Sombras é uma designação de seres que estão dentro de uma condição de muito conhecimento mesmo, mas que manipula segundo a sua vontade. Criaram aí
trabalhos macabros, para nós macabros. Porque além de toda a dor que existe na África, ela é o grande berço do sacrifício destas mulheres negras, destas crianças, desses jovens, em favor destas virgens negras que coletam seus sangues e realizam grandes trabalhos para que o ser humano ainda continue escravizado nas suas ideias de domínio, de poder, de luta, de separatividade. Então, quando nós vemos jaguar contra jaguar, nós sabemos o que está por trás. Sabemos a quem eles estão servindo. Não é a seta branca. Infelizmente, mestres. Nossa mãe dizia que o seu filho jamais deve levar a outro à justiça, e com isso ela pontuou: é através do amor. Se eu não tenho amor, eu não tenho humildade, eu não tenho tolerância. Então, a quem eu estou servindo? Ao ponto de responsabilizar ao pai seta branca pelos seus atos. Isso é um problema do pai seta branca, ele tem que resolver. Por que nós sabemos disso? Porque nós temos acesso à espiritualidade. Não precisamos levantar um dedo, não precisamos ficar vasculhando nas redes sociais. A espiritualidade nos informa. E esse ser que é somente amor ainda tem que carregar sobre seus ombros a dor da irresponsabilidade de um filho seu. Então, esse pai, ele é o patrono, ele é o comandante desta grande amacê espalhada por todos esses planetas. E ele disse uma vez à nossa mãe: meus filhos, o dia que eu não for compreendido, eu tenho outras casas. Às vezes um casebrezinho, está ali um casal de médico trabalhando. É muito mais fácil o pai estar ali se houver amor do que onde há disputa, há problemas, há defeitos. Então, mestres, é uma carta que também é um áudio, que também é um alerta a esses velhos espartanos que ainda não aprenderam a amar, acreditam que sabem, que ainda buscam o conforto material enganando os seus, fazendo com que muitos possam sofrer. Mas a espiritualidade nos criou dentro de um princípio universal. Tudo, mestres, tudo tem seu preço. Eu não quero pagar nada. Eu não quero ser responsável por nada. Mas eu posso alertar. Eu posso gritar aos 7 cantos deste planeta: não maculem o nosso Pai, que é somente amor. Não o responsabilize pelos seus fracassos, por nada, que ele possa continuar, como está continuando, amando cada um dos seus filhos, mesmo aqueles que não o respeitam, mesmo aqueles que buscam nele as condições de um ser escravizado. Salve Deus. Mestres, você quer falar uma coisa sobre aquilo ali? Quer não? Quer, Jandir? Vamos prosseguir aqui então.
Nós já lemos uma vez, até mostramos os mundinhos, né? Naquele parágrafo anterior. Então vamos lá. Então Nanã preparou esse povo e começou a exercitar essas missionárias, e elas corajosamente entravam neste mundo, nesses espíritos. E Nanã conseguiu, não sei se consegue, a ida desse povo. Nesses 10 anos, teve um sucesso muito grande. E quando eu conheci esse albergue de Nanã, eu tive um medo tão grande, eu via como se visse uma mistura. Eu não sabia se ele era divino ou se ele era um pedaço do Vale Negro, do Vale das Sombras. Então foi uma relutância, foi um desespero. Eu sofri, teria até entrado em conflito para saber onde eu estava. Estão entendendo? Salve Deus! Pois bem, meus filhos, Nanã teve um sucesso nesses 10 anos muito grande. De 10 anos para cá, as coisas estão se organizando e já não há necessidade assim constante da saída, daquele ritual que ela fazia. Já houve muito sucesso, porque Nanã quer segurar aquele povo, não quer puxar para aqueles albergues. A intenção é que eles parem de penetrar no mundo das sombras. Salve Deus! Salve Deus! Esses povos excluídos que ela está se referindo são esses que ainda são ignorantes. Eles descem nos nossos trabalhos, nós precisamos doutriná-los, mostrar outros caminhos. E às vezes eles ficam ingressados dentro da corrente de ano do espaço e vão servir a nossa casa, outras casas, mas depois de um longo período junto ao mestre Lázaro. Então, o encontro do Vale das Sombras com o albergue de Nanã, ele é como se você saísse da escuridão e fosse vagarosamente andando até alcançar a luz. Então ele tem vários segmentos de claridade. É como se nós parássemos o tempo, o Sol, por exemplo, parasse, o planeta parasse e não girasse, e nós saíssemos de carro daqui, da luz, e fôssemos em direção à noite. Nós iríamos notar que existem várias nuances, até que se fique escuro. E o que estava acontecendo? O Vale das Sombras estava penetrando os albergues, conquistando, ganhando direitos, porque através do conhecimento eles poderiam realizar também rituais. E esses rituais extremamente precisos fazia com que as criaturas pudessem permanecer nas suas vidas. Mas quem são eles verdadeiramente? Mas verdadeiramente mesmo. Como tudo isso começou? Como tudo isso foi gerado? Se vocês lerem a publicação que foi colocada, chamada Doutrina do Amanhecer, essa semana, vocês vão entender. Nós somos remanescentes de Ectumãs e de Tumuxis. Eles se misturaram com a nossa raça, que era muito atrasada. E nós passamos a ser também esses que são chamados de semideuses. Temos as culturas dos Tumuxis, as culturas dos Ectumãs, enraigadas em nossos espíritos. E quando nós partimos, nós queremos ser Deus. Esses deuses que chegaram a dominar o planeta, promoveram sacrifícios, promoveram colheita de magneto, nós queremos perpetuar. E quantos ainda
estão na condição ectumã? Quantos ainda estão na condição tumuxi? Não digo tumuxi evoluído, mas digo tumuxi antigo, que construiu por todo o planeta as pirâmides, coletou energias, coletou minerais, sugou o planeta de alguns tipos de minerais. Digo estes, que nos ensinaram o princípio do domínio, da guerra, da luta, que nos ensinaram a manipulação de forças para que pudéssemos sobreexistir após o desencarne e que pudéssemos ser escravizados, que pudéssemos servi-los fora da matéria. Estes são esses grandes mestres. E muitos deles ainda trabalham com este poder. Mas nós temos alguns remanescentes. Interessante, né? Tá doido esse computador. Alguns remanescentes. E esses remanescentes, eles ainda constituem o que nós entendemos como mundo negro, como vale negro da incompreensão. Então, mestres, essa grande missionária chamada Nanã, um espírito de altíssima hierarquia, promoveu rituais no limiar do encontro do Vale das Sombras com o seu albergue. E foi ganhando posição, foi ganhando direito, foi se iluminando, foi conquistando. E nossa mãe fala que em 10 anos ela conseguiu resgatar aqueles que já estavam ali, que já existiam ali, que não conheciam o verdadeiro amor, que não conheciam as leis e que não compactuavam também com estes seres. Então eles foram resgatados e continuam sendo resgatados. E nós temos grandes rituais para isso, grandes rituais, porque muitos deles eram egípcios, eram maias, eram incas, eram atlantes, eram lemurianos. Muitos deles estão aí ingressados dentro desta corrente, desse sistema crístico. E nós vagarosamente vamos administrando junto a este cimiromba de Deus, esse ser que nunca soube amar, mas que ao conhecer o amor, os seus corações passaram a vibrar de forma diferente, as suas mentes puderam se iluminar. E como nós um dia também trilhamos estes caminhos de sofrimento e dor, e hoje estamos aqui pela bondade do Cristo, pois promovemos guerras, matanças, holocaustos, estamos aqui professando esta maravilha que é saber amar, cada um do seu jeito. Quer saber que o mundo depende de cada ser, não apenas de um. Vamos lá, ler mais um pouquinho. Leu aqui já tudo, né? Então me preocupei quando eu comecei a falar. Aquele dia que ela estava aqui contando a história de Sabá. Inclusive, ela teve a grande ajuda de Sabá, que é um espírito inteligente, que é um espírito forte, cheio de vibrações e de amor, salve Deus. Não, Sabá. Irmã Lídia estava ali, já teve aquela ajuda, sempre essas duas, como duas irmãs, Nanã e Irmã Lídia. Sempre trabalharam juntas
buscando energia, fazendo o que podem, salve Deus. Eu falei para vocês que Pai Seta Branca quis que eu contasse para vocês esse quadro, porque nós vamos ter aqui na Terra, muitas vezes, que mudar nossa indumentária. A indumentária aqui, que eu falo, é a roupagem, para poder, muitas vezes, penetrar no mundo e até no coração desconhecido como nós, mas que nós temos que lutar e fazer, como eu já fiz na história, a libertação do doutrinador, como eu já contei a vocês, que vocês conhecem. Salve Deus. Salve Deus. Nós aprendemos na Centúria que nós mudamos de roupagem, né? É mais ou menos... É só gravando. Nós mudamos de roupagem. Aproximadamente 3 vezes em um ano. 4 vezes em um ano. E às vezes dá um pouquinho mais. Mas nós temos, de períodos em períodos, nós estamos revestidos de uma força que faz com que sejamos identificados. É dessa roupagem que nossa mãe está falando. Não é uma vestimenta como nós pensávamos. Hoje eu sou egípcio, hoje eu sou maia, hoje eu sou africano. Na verdade, todo mundo queria ser rei, né? Rei, rainha, ninguém queria ser escravo, né? Então ficou essa coisa, mas essa roupagem é a vibração, é o campo vibracional que existe em volta de nós. Por quê? Porque esses espíritos errantes que ainda estão nos umbrais, que ainda estão próximos ao Vale Negro, eles precisam nos encontrar, porque nós os colocamos ali. Eu falo nós, não só da doutrina do amanhecer, é nós em termos gerais. Nós temos que compreender que praticamos a dor. Então nós vamos, como diz nossa mãe, pagar centil por centil aquilo que nós fizemos. Nem Pai Seta Branca pode colocar sua mão. Então, mestres, o que nós temos que fazer para abrandar tudo isso? Nós temos também que nos evangelizar. O que é evangelizar? É estar voltado para nosso Senhor Jesus Cristo, as suas leis, os seus fundamentos, é compreender as suas parábolas, não como historinha que nós contamos, mas como algo que tem que ser aprendido nas entrelinhas. Então nós temos que entender que tudo depende de nós. Tudo depende de cada um na sua individualidade. Ninguém vai carregar os meus problemas e eu não vou carregar problema de ninguém. Como a espiritualidade me ensinou e ensina a todos a todo instante, o que elas podem fazer por nós é dar exemplo de abnegação, de presença, de amor, de humildade, de tolerância. Quantas coisas nós já não fizemos, mesmo depois de sermos jaguares. E eles estão aí dentro de um perdão, sem falar nada conosco, sem nos chamar a atenção, porque estamos num processo evolutivo onde, às vezes, são os nossos atos que vão fazer com que esses seres encontrem conosco. Então nós mudamos constantemente esta roupagem, esta vibração, e passamos a ter um campo vibracional. O ser, ele não tem o olfato, ele não tem a narina como nós temos, que sente o cheiro, não tem o paladar, mas ele tem sensores
nessas fossas que fazem com que ele possa detectar vibrações. Não é errado falar que eles sentem nosso cheiro, que eles só sentem cheiro, pois o cheiro também é uma questão vibracional, é uma questão de frequência. Então eles também sentem, como nós também sentimos dentro do nosso mundo. No mundo deles não tem nada para cheirar, não tem flores, não tem nada que possa ter um perfume. Então eles perdem essas sensações e passam a adaptar dentro das vibrações, porque já que eu não posso cheirar um inimigo à minha frente, um cavaleiro, um murubu na minha frente, eu posso sentir através das suas vibrações, e com isso eu posso sobreviver no etérico sem ser escravizado, sem passar pelas dores do etérico. Então são sistemas que nós aprendemos a criar. Às vezes nós temos corpos lindos, peles maravilhosas, nariz perfeito, boca. Basta desencarnar, em pouco tempo nós não a temos mais. Não temos a mesma pele, o mesmo rosto, a mesma fisionomia, se nós estamos em busca de dor e de sofrimento. Mas se nós já aprendemos a amar, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, nós conseguimos manter uma aparência através de uma projeção. Mas por enquanto, mestres, nós ainda somos procurados por esses que nós fizemos sofrer. E é o direito deles a cobrança. É o direito nosso termos como pagar. Isso é importante. E é somente através do trabalho na lei do auxílio que nós conseguimos. Quantos mestres estão aí perdidos porque não trabalham na lei do auxílio? Pensam que um trabalho é a mesma coisa de outro. Se assim fosse, não existiria os dois. Muitos médios pensam que um retiro vai substituir um trabalho oficial. Ele está enganado, ele não vai receber. Então, mestres, nós precisamos de bônus, e esses mestres continuam sofrendo, porque no dia do retiro, que eles deveriam estar com a capanguinha cheia para gastar em seu favor, é a mesma coisa de ir no supermercado com muito dinheiro ou ir com pouco dinheiro. É o retiro. Quando você tem muito, você vai receber aquilo que você é capaz de ser ofertado a você. Quando você não tem, mestres, não tem como. Por isso nós fizemos um compromisso, porque senão as coisas ficam à revelia. Todos nós assinamos um compromisso de um retiro pelo menos uma vez no mês. Todos nós de uma estrela pelo menos uma vez no mês. Porque senão nós não vamos vir. E a espiritualidade se assegurou disso. Você fez o compromisso. Você não veio porque não quis. Então é assim, mestres, que funciona. Nós temos que entender retiro, trabalho oficial, trabalho especial. Existem várias formas de manipular dentro dessa doutrina. E temos que entender quando nós temos que pagar e quando nós temos que receber. Não adianta também eu vir só em trabalho oficial, receber. No dia de eu fazer minhas comprinhas, de eu reajustar ganhar os meus direitos espirituais, eu não participo. Não adianta. Então um trabalho não substitui outro. É necessário que se entenda isso.
Porque se nós não buscarmos entender, nós vamos sofrer muito. Muito, 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 muito. Nossa mãe começa falando da rainha de Sabá, mas ela queria falar de irmã Lívia, né? Ela falou de Sabá lá já. Cés, essa roupagem que a gente muda aí 3, 4 vezes no ano, essa roupagem quer dizer que um desses espíritos nos encontra? É para que eles nos encontrem. Sim, e isso aí é um resgate transcendental? Transcendental. Aí nós partimos para esses trabalhos transcendentais para tentar, né, alguma forma melhor em vez de sofrer uma cobrança, né? Então, além do trabalho da esfera sublimação, que é Tem Turigano, herança, né, o turigano, então tem essas roupagens que a gente passa durante o ano. esse período para que eles possam nos encontrar. Então, é permitido? É permitido. Porque senão nós chegando do outro lado, como é que eu vou evoluir eu deixando o outro para trás? Não tem jeito. Não tem como. Então a espiritualidade cria este mecanismo. Mas, E às vezes essas roupagens se repetem sim. por várias vezes, né? Porque às vezes numa dessas roupagens aquele espírito não estava preparado. Mas muitas vezes essa cobrança ela é muito ferrenha, então a própria espiritualidade se incumbe de esconder aquela pessoa, aquele espírito, né? Mas tem Camuflar, que ter bônus, né? para que ele não possa encontrar. Tem que ter bônus, tem que ter... nós falamos assim, tem que ter respaldo espiritual. Se não tiver, você está sozinho. Às vezes se aquele, vamos chamar de cobrador, encontrar aquele que está aqui encarnado, né, que foi, pode ser que aquele que está encarnado não consiga chegar até o final da sua... Pode. Né? Porque veio aquele resgate, veio aquele transcendente, e muitas vezes ele não vai conseguir passar por aquilo, então perdeu a oportunidade. Também. E aquele cobrador também. Para isso, nós investimos em grande conhecimento. Sim. Cada vez mais. Mas, né? Você fala nós é nós aqui, e o universo, né? Mas as igrejas também investem em conhecimento. Mas as igrejas não têm nem a terça parte desse conhecimento espiritual, né? Mas também não tem tantos devedores, né? Porque Pai Seta Branca nos reuniu aqui. Mas tem, Tem. É só você ver todos os dias aí. Tem. As situações são muito tenebrosas. Não gosto nem de assistir televisão. Difícil. É triste. Falar uma coisa? Alto. Vocês estão calados, né, Jurandir? Jurandir está curtindo aqui o seu momento, né? Momentozinho. Que não é fácil. Vamos lá? Isso é mais importante hoje do que eu queria dizer a vocês sobre aquela motivação de domingo. Eu pedi a Deus que me dê forças para escrever essa passagem, que é muito importante para nós agora. Salve Deus. Salve Deus, meus filhos. Eu estou vendo uma desarmonia muito grande em água. Eu estou vendo coisas que eu não sei assimilar. Não posso contar a vocês pessoalmente o que está se passando. Não posso contar para vocês essa mensagem imediata. Eu sei que há perigo em todo o universo, mas não a vocês. Como eu disse, não existe. Salve Deus. Nós é que seremos a tábua da salvação nessa hora. Salve Deus. Quem sabe se o Nestor aqui pode fazer um ritual, ajudar a esclarecer esses tempos que estão vindo. Salve Deus. Salve Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. E vamos emitir, neste instante, uma prece. Salve Deus. Interessante, né, mestre? Essa doutrina é a única doutrina que nós recebemos treinando para o futuro. É a única.
Porque tudo aquilo que nós estamos treinando, nós vamos passar um dia na prática. Então nós vemos aí essas meninas, esses jaguares realizando, por exemplo, a estrela de sublimação, e eles estão treinando, apenas isso. O dia que o bicho pegar mesmo, nós temos que ter lá os profissionais que são competentes. Automaticamente, é uns que vai correr longe, isso é natural. Profissionais competentes, né? Hoje em dia está difícil. É difícil, mas eles vão fazer a diferença. Então nós vemos aí, nós temos aqui 3 Nitiamas hoje. Ela sabe o seu ritual. Olha como é que é bacana. Dividiu tudo em falange para que cada uma pudesse dominar aquela força ali e realizar o ritual. Se fosse todo mundo da mesma falange, ia dar confusão. Não, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e aquilo outro. E virava, era briga, não era cada um fazia a sua parte. Então estamos treinando. Muitas vezes nós já estamos vivendo, mas nós ainda, pelo menos fisicamente, não houve uma materialização de um espírito dentro da estrela. E ela fala que vai haver. Será que quem lá dentro fica lá dentro? Quem está lá dentro fica lá dentro? O murinho é baixinho, né? Então tem que saber, mestre, o poder que nós temos na mão e todas as vezes está pensando, será que é hoje? Porque todas as vezes que eu vou lá eu penso, será que é hoje que vai acontecer? Né? Porque é o que foi dito. Então ali está o poder. Eu represento um poder como do Tumuxi, eu represento o poder do Sumanã, eu represento o poder do Araquém, do Reino Central, do Cavaleiro da Lança Vermelha, do segundo Cavaleiro da Lança Vermelha, e por aí vai. Dos ministros que ali estão. Ora, se chegar no momento preciso, que a espiritualidade vai conduzir o espírito aqui, ele vai materializar. Eu não tiver a proteção desse grande povo, porque eu acredito que não tenha nenhum outro ritual que tenha essa quantidade de ministros, né? Estão ali, cada um aguardando. Nós somos meros fantoches, né? Eles estão só aguardando. Porque como diz ela ali, ó, no universo, né? Eu sei que há perigo em todo o universo, mas não a vocês. Esse a vocês aí ficou um pouquinho distante, mestres. Porque hoje estão desejando muito, deixando muito desejar, né? Então ficou um pouquinho distante. Se ela estava falando do momento presente lá, com aqueles jaguares que estavam sobre as asas dela. Né? Hoje a realidade é muito diferente. É totalmente diferente. Então tem mestres que vêm a esse templo de toda a parte do Brasil e de fora para conhecer mestres, para trabalhar um pouquinho na estrela, uma vez na estrela, e talvez nunca mais vai trabalhar, uma vez no Turigano, uma vez na estrela de sublimação, talvez nunca mais volte. Foi o dinheirinho que ele conseguiu lá no Nordeste, no Norte, seja lá onde for, para estar aqui e realizar um ritual que ele jamais vai esquecer. E está na nossa porta. E na hora do momento difícil, será que nós podemos contar com os nossos que estão à nossa porta? Estão tão perto, né? Poderia estar fazendo grande diferença. Mas querem apenas comandar, aparecer, ser importantes. Mas aqueles que estão longe, geralmente são os que têm mais fé, que mais acreditam. Não tem, né? Não é vicioso. Vamos ver lá? Acho que é só. Fazendo, estou chamando todos. Eu não posso. Eu estou sem jeito de. Peço uma coisa muito grande, salve Deus. Vão vocês todos, cada um com uma fé muito grande para mim. Não sei se é um chamado de um filho, não sei.
Depois vamos saber. Mas está me tirando fora. Salve Deus. Eu sinto que ficou um pedido de sair do corpo. Então, vou fazer aqui minha missão especial. Vamos ver se, salve Deus, não podemos elevar nosso pensamento a nossas dores, aos nossos amores, nossas vidas materiais, a vida espiritual, a saúde, os nossos ais. Jesus, é a hora da individualidade. Jesus, tua filha te quer falar. Sou eu, Jesus, que te pede. Jesus, salve Deus. Jesus, divino e amado Mestre, nesta bendita hora eu venho lhe pedir a força universal. Esse canto que me conduz a Deus Pai Todo-Poderoso, para que, Jesus, as forças se desloquem até os nossos corações. Ilumina esses filhos que estão aqui e aqueles, Jesus, que não puderam chegar. Jesus, ilumina, Jesus, a nossa pátria. Traz, Jesus, a paz, a tranquilidade dos justos possa infiltrar em todos os corações. Que o amor, Jesus, que o homem, Jesus, sinta a força da sua individualidade, que não fique amaldiçoar a sua própria terra, o ar que respira, Jesus. Seus governantes, os seus amores. Jesus, que nesse instante possam sentir a graça, a força desse sol simétrico que governa este amanhecer. Jesus, abençoa, Jesus. Abençoa toda compreensão desses espíritos que vieram sob a regência dos 3 cavaleiros do Apocalipse. Jesus, que possam retirar nessa terra abençoada, que pela terceira vez, Jesus, esse Brasil precisa reviver, precisa continuar a sua missão e ser o canal perfeito e original da elevação do Espírito, o Espírito da paz, o trabalhador da última hora. Jesus, é chegada a grande hora e temos receio de atravessar, deixando os menos esclarecidos sem iluminação nos teus olhos, no teu amor. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino e da glória dos séculos sem fim. Jesus, sabendo que é chegada a grande hora e não temos muito tempo a perder, só a tua luz, só o teu amor, somos teu povo encarnado, Jesus, que podemos chegar aonde temos marcado por ti. Salve Deus. Que as forças benditas se encontrem e que meus filhos possam ser, neste instante, iluminados em suas vidas materiais, em seus amores. Salve Deus. Jesus, mais uma vez eu te peço que os eflúvios do teu verbo encarnado, Jesus, possam dar força e tranquilidade que precisamos
por essa marcha original. Salve Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus. Faz uma pequena limpeza. Muito bem. Depois nós vamos continuar aqui, tá? Vamos encerrar aqui. Um pouquinho cedo ainda, mas dá para continuar mais uma aí. Bonita, né? Eu acho que depois dessa prece não precisa nem cantar o Noite de de Paz. Paz, né? É linda, né? Linda demais. Muito bem. Um dia nós vamos chegar lá. É. Né, Gregório? Basta querer, né? Bom, mestres, nós vemos aí, nós paramos aqui, que não nos deixe cair em tentação, mas livros do mal, façam uma pequena limpeza, né? Faça uma pequena limpeza. A sua vez estava certinho. Bom, mestres e ninfas, é tão fácil, mas nós temos que lutar com um ego que nós temos dentro de nós. Todos, sem exceção, têm. Todos. E às vezes nós confundimos com doenças, porque pode ser uma doença, mas é um ego. Estou falando de ego porque na terça-feira eu vou reiniciar de novo sobre o ego, falando sobre egos, que representam os nossos elíteros, que representam a nós o eu maior, como diz lá o texto, e o eu menor, que é nossos queridos elíteros. Eu havia começado e eu notei que estava começando pela parte mais difícil de ser trabalhada. E houve uma inversão. Nós vamos começar na parte que nós vivemos dia a dia, todos os dias. Primeiro com a gula e depois com a preguiça. Vamos observar o que espera de nós esses seres, o que nos envolve, o que eles fazem da nossa vida, porque às vezes aquela descrença que te dá de vir para o templo não é sua. Você tem que entender isso, mas você é o dono do seu corpo, é você que é o responsável pela sua matéria. É você que tem que, naquele momento, ter forças para lutar contra um ser tão pequenino que domina a sua mente, nas suas vontades. É isso. É necessário observar todos os dias como somos afetados por esses nossos pequeninos. O que eles querem de nós? O que eles desejam de nós? Será que este eu guloso, este eu escolhedor, este eu que não pensa no seu próximo na hora de comer, principalmente dentro do seu lar, ou mesmo fora do seu lar, ele é um sujeito escolhedor, quem vem por último, problema dele? Será que o que esses seres querem proporcionando isso em nós? E fazem parte da nossa vida desde a da infância, e nós pensamos que somos nós. Nós somos administradores. Como diz nossa mãe, espíritos evoluídos, doutrinados e preparados. Mas ainda estamos deixando nos envolver por coisas tão sutis que parecem ser nossas, por pensamentos que surgem na nossa mente e que nós não percebemos que não fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada.
por momentos de prazer que esse corpo pode ter, já que o elítrio não tem. Ele não tem o prazer da alimentação, do sabor, nada disso. Então o que ele quer? Ele quer que eu sofra. Ele quer que eu pague centil por centil aquilo que eu fiz dentro desta condição. Então nós vamos começar novamente o estudo na terça-feira e vamos analisar com profundidade, já que não faz parte da evangelização. Já o tivemos na evangelização muito superficial, já que não podíamos falar diretamente sobre o elítrio, a sua manifestação mais profunda. E assim, mestres, nós procuramos reunir todo este acervo de luz, tentar compreender a que viemos, por que estamos aqui, o que devemos fazer, como seremos úteis ao Cristo. E somente assim nós seremos felizes. Salve Deus. Que Jesus pague a todos, ilumine as vossas mentes, emane os vossos corações. Que Deus os abençoe. Salve Deus.